Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. Bom, galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o SISU. E você que está tendo essa segunda experiência, né, que participou do SISU do meio do ano, ou não participou, é a primeira experiência, tome cuidado com algumas coisas. Vamos falar um pouquinho hoje quais são os cuidados que você tem que tomar com esse SISU 2, que é diferente do SISU 1 na questão principalmente de número de vagas e número de universidade. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê lá o joinha pra gente, dê essa moral aí. Por quê? Essa semana nós vamos trabalhar com vocês, dando toda a atualização do processo ligado ao SISU, às vagas, principalmente aos cursos que são extremamente procurados. Cursos como medicina, como psicologia, economia. A gente vai falar um pouquinho, vamos dar dicas, vamos fazer lives, indicando o que pode ser melhor para você, né? Então, assim, muita atenção na primeira coisa que eu acho que é mais importante no SISU, que é se inscrever no primeiro dia. Muita gente fala assim, poxa, Roberto, mas no primeiro dia não tem ninguém, não há atualização de notas. Assim, você já, no primeiro dia, quando chega à meia-noite, a sua nota já é atualizada, então, consequentemente, você já tem aproximadamente qual é a sua posição, lembrando em consideração que vocês já viram isso acontecer no primeiro SISU, mas quem ainda não viu, você sabe que essa posição ela se altera no decorrer dos dias. Então a gente tem dias, assim, todos os dias há uma atualização do processo onde você vai ter a sua colocação e é preciso que você pense muito nas opções. Por isso que eu sempre digo para a galera que está sempre comigo aqui, que a gente precisa ter opções bem definidas na nossa mente. É óbvio, aquele candidato que quer economia, quer medicina, quer engenharia, que não tem como mudar, que não quer mudar, consequentemente você sabe quais são as prerrogativas desse processo, que é o quê? Medicina, por exemplo, com notas elevadíssimas, nós já colocamos uma série de tabelas aqui nessa questão de nota. Muita gente me pergunta assim, Roberto, mas será que no segundo SISU essas notas não caem? Depende muito. Por quê? Porque aquele candidato que estava lá procurando a busca de uma vaga na Universidade Federal de Minas Gerais, eu estou dando um exemplo, ou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, que são notas de corte lá em cima, o que acontecia com esses candidatos? Esses candidatos que não foram aprovados, eles agora vão procurar novas universidades, ou universidades, por exemplo, que abriram curso, tem uma nota de corte menor. É aquele que se arrependeu de ter escolhido a UFRJ, porque achou que conseguiria passar, porque achou que a lista de espera ia correr muito, e às vezes não corre muito assim, tá? Então leva-se em consideração, vou dar um exemplo da própria UFRJ, que utiliza praticamente as mesmas vagas no primeiro e no segundo SISU, mas a universidade como a Universidade Federal de Minas Gerais praticamente não abrem vaga. Então o que acontece? Esse cara ele vai se candidatar agora a outra universidade que, por exemplo, já que a dele já não participa, ou mesmo ele viu que não teria condições de ser aprovado naquela universidade. Então a briga continua acirrada. As notas podem cair em algumas universidades, sim, mas a nota cai muito pouco. Como eu falei, esses alunos que não foram aprovados, eles procuram essas vagas agora no segundo SISU. Para cursos que não são tão procurados, aí fica muito mais fácil. As vagas realmente surgem, as notas de corte realmente baixam. O processo é muito comum, principalmente em, deixa eu falar para vocês, universidades ou polos universitários que estão fora dos grandes centros. Eu vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Existe não só uma escola técnica, mas é uma universidade, a Cefet, Rio, porque tem Cefet também em Minas Gerais. Ela abre em seus polos em várias regiões. Angra dos Reis, em outro Itaguaí e etc. Nesses polos, as notas de corte são cada vez menores, muitas vezes sobram vaga. São essas vagas remanescentes que vocês muitas vezes observam, que a gente coloca aqui nos vestibulares. Então atenção para isso também. Às vezes é uma colocação onde você está próximo da universidade, talvez não conheça ela e possa falar assim, caramba, aqui eu consigo uma vaga. Ok? Mas a gente está falando de vários outros cursos. Como eu falei, os cursos extremamente procurados são cursos de medicina, psicologia, economia e etc. Entre outros cursos, né? São vários, medicina veterinária, por exemplo.
dependem muito da demanda desses cursos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, medicina veterinária são pouquíssimas universidades, então é um curso muito procurado com uma nota de corte lá em cima. Para aqueles cursos que você tem muita oportunidade, e hoje engraçado é que eu sempre falo isso, a engenharia hoje tem muita oportunidade, então as notas de corte em engenharia são mais baixas. Mas Roberto, em todas as universidades? Não, existem universidades como a própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, estou dando o exemplo do Rio, por estar muito mais próximo dessas notas, a nota de corte é maior. Entretanto, em outras universidades, aqui também no Rio de Janeiro, essas notas de corte são menores, ou universidade ou IFES. Essa é uma outra dica muito importante para você. Procure os IFES, dê uma olhada nos IFES. Os IFES, muitas vezes, os institutos federais, têm muitas vagas interessantes, concursos excelentes, engenharias, nutrição e entre outros, que tem uma nota de corte um pouco menor. E essa é uma boa oportunidade para você que já está pensando. É claro que eu sei que você está aí, esse é o primeiro, o último final de semana antes das vagas do SISU, e consequentemente devem estar assim, caramba, estou muito preocupado observando aqui todas as universidades. Nós já colocamos vários vídeos aqui mostrando um pouquinho das notas de corte mais baixas, etc, quais são as universidades. A gente vai fazer isso durante a semana, assim, segunda-feira e terça a gente vai colocar vídeos para mostrar um pouquinho de como estão essas notas de corte para o segundo semestre, fazendo uma comparação com o ano passado. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, e isso é muito importante, como foram essas notas de corte no primeiro semestre, que a gente vai, é uma das coisas que nós vamos fazer também a partir de amanhã, segunda-feira, para mostrar algumas coisas para vocês. E na terça, a gente vai começar, desde a meia-noite, começando atualizando as notas e mostrando onde eu posso encontrar uma nota de corte mais baixa, para você que vai fazer ampla, para a galera PCD, que a gente está sempre aqui trazendo informações importantes. Então, sempre isso. Então, eu vou mostrar algumas, por exemplo, o L9, o L10, o L13 e 14, que são vagas PCDs. Onde é que estão essas vagas mais, como eu posso falar assim, com a nota de corte mais baixa? Assim como a medicina, assim como outros cursos também. Isso é bem importante, é bem interessante para vocês. Por quê? Porque é a partir daí que a gente começa a entender um pouquinho como é essa dinâmica do SISU. Claro, galera, não tem milagre, não tem essa coisa de, eu tô com a nota 500 e pouco, vou conseguir passar para medicina. Não vai conseguir, galera. Mas se eu entrar na lista de espera, a lista de espera de medicina é aquela que corre, praticamente a que menos corre. Principalmente porque quem vai fazer medicina se matricula sim em medicina, e principalmente agora no meio do ano, porque no início do ano você ainda tem outros vestibulares onde a galera corre para esses vestibulares e às vezes fala assim, não, fiz um vestibular independente aqui, está perto da minha cidade, não vou para a universidade e tal. A própria FUVEST, por exemplo, o pessoal passa para a Unicamp ou passa para a USP e, consequentemente, escolhe a USP em relação a outras universidades que estão relacionadas com o Enem. No segundo semestre não é bem assim, apesar de nós termos vagas remanescentes. Inclusive, a gente vai ver que durante o Enem, durante o SISU, nós vamos mostrar aqui mais um vídeo de um vestibular com vagas remanescentes, que continuam sendo abertos constantemente, galera. Constantemente, é isso que a gente está falando. Acompanhar aqui sempre o processo é muito importante. Hoje, por exemplo, eu já coloquei da Universidade Federal do Mato Grosso. Amanhã, semana passada, eu já coloquei da Universidade Federal de Rondonópolis. E assim sucessivamente, com várias opções para vocês. Isso aqui foi só uma primeira dica para o SISU. A gente vai falar muito mais sobre isso, além das lives, tirar as dúvidas de vocês, porque certamente vai ser extremamente importante para que vocês consigam passar nesse, como a gente pode falar assim, como se diz, vestibular, o segundo vestibular. Além da prova, você tem um outro vestibular que seria a questão da classificação. Galera, um grande abraço para todos. Até o nosso próximo vídeo com muita informação sobre o SISU e mais vestibulares.